Pessoal, é com enorme prazer que hoje a gente faz mais uma entrevista aqui no nosso canal dos Super Vendedores. E hoje eu tenho um enorme prazer de receber um dos maiores palestrantes, treinadores de vendas do Brasil, César Frazão. César, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pelo seu tempo, pelo carinho, pela forma como você vai expor o seu conteúdo para toda a nossa audiência, para todos os nossos amigos super vendedores. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, boa noite a todos. É um prazer estar aqui conversando com vocês, batendo esse papo descontraído no final do dia, né? Para a gente conversar um pouquinho sobre vendas. Legal. Prazer é todo meu, muito obrigado. É importante falar, se você não conhece o César, procura ele no Google, ele é fera no assunto, ele trabalha há mais de 10 anos motivando e ensinando profissionais a venderem, tem mais de 700 palestras e 1 milhão de pessoas que participaram dessas palestras, é muito expressivo, é um profissional de extremo talento, extremo destaque aqui no nosso mercado brasileiro. Escreveu 7 livros, né, César? Não, 15 livros. Nossa, 15 livros. Entre eles, Show em Vendas, Como Formar, Treinar e Dirigir Equipes de Vendas, Como Vender por Telefone, Como Ficar Muito Rico com Vendas, entre outros aí que você pode pesquisar e com certeza vai encontrar muito material do César. Mais uma vez, obrigado pela sua participação. E eu queria fazer uma pergunta para você, né? Como você iniciou sua carreira em vendas e qual que é a importância do vendedor para uma empresa, César? Tá certo. Essa é uma curiosidade, né? Muitas pessoas nos perguntam isso na televisão, nas palestras. Eu iniciei como vendedor, eu era vendedor porta a porta, depois eu fui trabalhar numa grande organização em São Paulo chamada OESP, uma empresa do Grupo Estado de São Paulo, onde eu era vendedor de anúncios na lista telefônica, né? Chamada Páginas Amarelas. Então eu fui vendedor porta a porta e eu ia em empresas vendendo anúncios. De lá, um trabalho muito difícil, uma escola de vendas. Você imagina que você oferece para o cliente um anúncio, onde ele vai comprar hoje, pagar hoje, mas o anúncio vai sair só o ano que vem com uma promessa de retorno, que nem é uma certeza. Então uma venda intangível e muito difícil. Foi a grande escola que eu tive. E aí na UESP eu segui carreira como supervisor, instrutor de vendas, instrutor de treinamento, onde eu comecei a ministrar, a dar os primeiros treinamentos, e quando eu saí de lá, eu entrei em carreira solo. Então, resumindo, são 22 anos aí trabalhando na área de vendas, desde assistente de vendas a palestrante consultor que sou hoje nessa área, né? Então, essa foi minha rápida trajetória em vendas. Legal. Tá? E respondendo à continuação da tua pergunta, né? A importância do vendedor para a empresa. Gente, o vendedor é uma das coisas mais importantes que uma empresa tem. O vendedor é o coração da empresa, é a alma da empresa, porque tudo que existe foi vendido por alguém. Você vê aí na tua sala, nós estamos falando agora, você está usando um microfone, está usando um fone, está usando uma camisa, tem a parede foi pintada com tinta, tem um computador, tem um quadro atrás de você, ou seja, tudo em algum dia foi vendido por algum vendedor. O mundo gira em torno de vendas e de vendedores. Então, e outra coisa, se a empresa pode ter o melhor produto do mercado, o melhor serviço do mercado, se não vender, ela falha, ela fecha as portas. Então, o vendedor é tudo, é a alma, é o coração da empresa. Não pode parar. A empresa tem que ter bons vendedores. E olha, a tecnologia vem, vão, as coisas mudam, modernizam, mas tudo cai lá na ponta, precisa de alguém para vender. Essa é a importância do vendedor hoje em dia. Legal, eu concordo, eu acho que o vendedor ele é o coração, é as pernas, é os braços de uma empresa, né? Tem que ser um profissional extremamente valorizado e tem que ser um profissional que entenda que ele precisa treinar, ele precisa se desenvolver, ele precisa buscar se atualizar, ele não pode parar nunca porque o mercado ele é muito volátil, ele é muito rápido e eu tenho certeza que quanto mais a gente treina, melhor a gente fica, certo? Verdade, certinho, mas existe um problema hoje em dia, né, que é o seguinte, muitos vendedores, infelizmente, né, a gente tem uma pesquisa exclusiva que a gente conduziu, onde aponta que, olha só, veja que tristeza, 77% dos vendedores no Brasil estão em vendas hoje porque não tem outro emprego e não porque gostariam de ser vendedores. 77. 77, ou seja, 7 em cada 10 vendedores, Ok. no fundo, ele não queria ser vendedor. Ok. Ele está lá porque não arrumou outro emprego. O que ele queria era ser médico, arquiteto, músico, engenheiro, físico, jogador de futebol, qualquer coisa, menos vendedor. Só que aí acontece o seguinte, o cara não consegue emprego
e como vendas é uma área que contrata muito, que está precisando de mão de obra hoje em dia, a pessoa fala assim, eu vou trabalhar de vendas mesmo, depois eu arrumo uma coisa melhor. E aí entra esse amadorismo que a gente vê hoje em dia, né? Porque, você vê, o médico estuda anatomia, o advogado estuda as leis, o engenheiro estuda os cálculos, e o vendedor? Ele tem que estudar técnicas de vendas. É a matéria principal de um vendedor, né? Para se tornar um profissional de vendas. E olha, gente, mas não estuda, né? Vai na base do improviso, vai na base do deixa que eu resolvo, e aí vira esse mercado que a gente tem de vendedores muito fracos hoje em dia, né? Isso é um grande problema. E é uma pena, sabe? Porque o vendedor, a gente fala vendedor, vendedora, né? Que se profissionalizar, que estudar, que aprender a vender, fica rico em pouco tempo. É uma das poucas profissões que pode enriquecer rapidamente e honestamente. Veja, vamos pegar um médico. Ele tem que estudar 5 anos, 7 anos, depois mais uns 4 de estágio, de clínica, para depois começar e ter que montar seu consultório. Quer dizer, ele vai ganhar dinheiro para valer mesmo depois de 12 anos de estudo. O vendedor, se ele se profissionalizar, estudar, ler alguns livros, com 1 ano ele está ganhando muito dinheiro já. Então esse é o mercado que a gente tem. E acho que você falou uma coisa básica, né? Falta profissional. Falta profissional de vendas. Então, quando o vendedor ele se profissionaliza, ele passa a valer muito mais para o mercado, né? Mas não tem dúvida. Sabe por quê? Sabe o que acontece hoje em dia, Leandro? O mercado está tão aquecido que muitas vezes não é o vendedor que vende, é o cliente que compra. Veja só, de um lado você tem a empresa que quer vender. Do outro lado, nós temos o cliente que quer comprar. E no meio tem o vendedor. Então, o cliente quer comprar o que a empresa quer vender. Aí o vendedor entra no meio e passa o preço, o prazo, a forma de pagamento, as condições e vende. Mas se você tirar o vendedor e colocar uma outra pessoa no lugar dele, uma criança de 12 anos que tenha discernimento, vai vender do mesmo jeito. Porque o cliente quer comprar independente do vendedor. Então isso não é vender, isso é atender. Vender é vender mix, é criar necessidade, é vender quando o cliente não espera, é vender os produtos com margem de lucro maior. Aí é para os profissionais. Essa é a história, entendeu? Legal, legal. Falando em profissional, me conta, na sua opinião, o que é um vendedor de sucesso? E o que ele precisa ter? Vendedor de sucesso, né? Sucesso é uma coisa assim como felicidade. O que é ser feliz? O que é ter sucesso? Isso muda de uma pessoa para outra, porque os valores que eu tenho em minha vida, que eu dou, podem não ser os mesmos que você dá, que o vendedor dá. Então cada um tem os seus valores. Mas a experiência da gente, né, mais de 20 anos fazendo isso, com vendedores iniciantes, com vendedores veteranos, eu tive a oportunidade de conviver com centenas de vendedores extraordinários, bem-sucedidos, ricos. Então, a gente quando pergunta, né, o que é o sucesso para você? Gente, o sucesso é basicamente 2 coisas. Ter uma boa carreira profissional, ganhar dinheiro, ser bem-sucedido e ter uma boa família, uma boa vida pessoal. Nenhum sucesso na empresa compensa um fracasso familiar. A gente vê vendedores crescendo, ganhando dinheiro, ficando ricos e depois entrando em divórcio, se separando com filhos drogados. Isso não é o sucesso. O sucesso é a junção, sabe, de um bom profissional e uma boa estrutura, uma boa base. Cada vez mais isto a gente vê que é o sucesso. Só os maduros entendem isso, né? E como é que você chega lá? Essa é a pergunta decisiva. Como é que eu parto do nada? Eu não sei vender, eu estou entrando agora, eu vendo muito pouco, eu não consigo ganhar o quanto eu gostaria de ganhar. Como é que eu chego lá? São 3 fatores fundamentais para qualquer vendedor ir bem. Primeiro, otimismo. Bacana. Trabalhar com a cabeça boa, porque a venda ela é 70% comportamento e 30% habilidade, mais ou menos. Então é a cabeça boa, é o pensamento positivo, é o ir trabalhar já na certeza de que vai vender e ser uma pessoa positiva, otimista e vibrante. Tá? O segundo fator é a competência. Não dá para ser mais ou menos hoje em dia. Não dá para entender mais ou menos o preço e vai que vai. O vendedor tem que ser especialista. Ele tem que entender tudo de produto e serviço que ele está vendendo. É aí onde entra o estudo, sabe? O vendedor tem que estudar técnica de vendas, fazer cursos, ler livros. Olha, gostaria de saber uma informação, ó. O vendedor brasileiro, o ano passado, leu 0,6 livros no ano. Nossa Senhora. Nenhum. É nenhum no ano, né? Então, quer dizer, é ser competente, é buscar informação, estudar, fazer cursos. E hoje com a internet, né, a informação está disponível para todos. E o terceiro fator é a criatividade. De não ficar parado esperando a empresa ou o gerente fazer alguma coisa. É o vendedor que tem que ir atrás.
Fazer parte da solução e não do problema, né? Olhar onde está a solução, o que eu tenho que fazer, e não ficar parado lamentando. Então, o vendedor que for otimista, competente e criativo, ele ganha dinheiro. Se um dos 3 itens faltar, ele passa a fazer parte da multidão negativa, que fica só reclamando das coisas. É assim que funciona. Legal, legal. Deixa eu fazer uma pergunta bem objetiva. Por que aprender e treinar técnicas de vendas, ele é tão fundamental para o sucesso do vendedor, do profissional de vendas? Olha, é o seguinte, o vendedor ele tem que entender o processo da venda. Vendas não existe mágica, como muitos pensam. Vendas é um processo de causa e efeito. Tá? Se fizer a coisa certa em várias etapas, o resultado, a venda acontece. Se errar nessas etapas, ou em uma delas, a venda não acontece. Tá? É um processo de causa e efeito. E quais são essas etapas, a grosso modo, para a gente entender? São 8 etapas. Tá? Planejamento, é a primeira etapa da venda, ela acontece antes do contato com o cliente. Segunda etapa, abordagem, que é o momento mágico, os 30 primeiros segundos, o ganhar a confiança. Depois são as perguntas, para descobrir e entender a necessidade do cliente, falar o que ele quer ouvir. Depois vem os benefícios, o que ele tem que saber, depois que entender, vender os benefícios. Quinto passo, a negociação. Imediatamente após você apresentar o preço, você tem que saber negociar. O sexto passo, fechamento de vendas. Fechamento de vendas. Né? Às vezes você fala tudo certo e não consegue vender. Então o vendedor tem que dominar as 14 técnicas de fechamento que existem, como um profissional. E depois vem o pós-venda. Quer dizer, o vendedor que ele domina desde o planejamento ao pós-venda, ele domina o processo da venda. E aí ele começa a entender o porquê que ele vendeu e o porquê que ele errou. Então por isso que é tão importante estudar técnicas de vendas. Você não vai trabalhando só na intuição e às vezes ele vende. Aí você pergunta, e por que você vendeu? Ele não sabe responder. Quer dizer, quem não sabe por que vende, não sabe por que não vende também. Esse é o ponto. É um processo, é uma arte, uma ciência, com estudo científico, assim como engenharia, medicina, matemática, culinária. Tem a venda também, é um estudo, entendeu? Por isso que é tão importante estudar técnicas de vendas. Legal, isso é muito bom. E assim, emendando nesse comentário que você fez, nessa resposta, brilhante, por sinal, como é que hoje em dia, né, no mundo moderno, um mundo de redes sociais, de internet, cada vez mais acessíveis para toda a população, para todos os vendedores, como é que você acha que o profissional de venda ele consegue se desenvolver usando a internet, usando essas ferramentas para aumentar o seu conhecimento e suas habilidades? Olha, eu vou separar essa tua resposta em 2 etapas. Primeiro, para os empresários que estão nos assistindo. Para os empresários, a internet é um canal de vendas novo, a mais. É um novo vendedor. Então, eu falo assim, empresa, quantos vendedores você tem? O cara fala, eu tenho 10. Não, então você tem 11. Você tem 10 mais a internet, ou você não acordou ainda que a internet é teu vendedor. Então, para as empresas, não tem como. É um vendedor a mais, onde a internet rompeu as fronteiras. Antigamente, você concorria com a empresa ao lado. Hoje você concorre com a China, com a Ásia, com o Japão, tudo pela internet. Porque eu posso comprar o que você vende em qualquer lugar do mundo e receber aqui. Então a internet é o novo vendedor das empresas, queira ou não. Infelizmente muitos não acordaram para isso e estão só perdendo espaço para a concorrência. Tá? E para o vendedor, né, que está entrando agora, meu conselho, cara, é assim, se atualiza, vai atrás, busca pessoas antenadas, pessoas do bem que estão usando a internet para ganhar. Você tem aí as redes sociais, você tem o Instagram, você tem essa ferramenta que estamos falando, Skype, você tem tantas outras coisas, fontes de atualização, de vendas, de resultado, de conhecimento, que, olha, não tem como viver na era das cavernas como muitos estão vivendo por aí. Essa que é a verdade. Vai falar assim, não, mas eu não gosto. Não tem que gostar, é o mundo, né? E a internet, ela não anula outras formas de vender. É isso que eles têm que entender. A internet é um complemento, é uma ferramenta a mais para eles vender e principalmente se atualizar, buscar conhecimento. Quer veículo mais barato, mais rápido, mais eficaz que a internet? Me mostra então. Não tem, né? Ela está revolucionando a área de vendas e nisso que os vendedores têm que estar ligados. Legal. Bom, partindo para o final, César, se você pudesse deixar uma mensagem para a nossa audiência, para aquele vendedor que está começando agora na carreira, ou para aquele que está buscando se atualizar, buscando novas técnicas, o que você, na sua opinião, é necessário? Qual que é o conselho que você dá para nós profissionais?
Olha, são duas coisas muito importantes que eu te aconselho. Duas coisas. Se fosse meu filho, eu falaria isso que eu vou te falar agora. Tá? Primeiro conselho, ande com pessoas boas. Ande com pessoas do bem. Mire-se, né? Espelhe-se. Procure copiar no bom sentido. Né? Copiar pessoas bem-sucedidas. Olhe para os melhores vendedores. Assim, o que eles fazem para ser bom? Procure imitá-los no começo. Depois você criará o teu próprio estilo. Mas procure andar com pessoas que vendam mais que você, que estão bem na vida. E não ouça conselhos de quem está ruim. Porque às vezes o cara está pior que você e está dando conselho. Né? Então, o primeiro conselho é esse, andar com pessoas boas e mantenha-se blindados contra a crise, fofoca e comentário negativo. Vá pela sua cabeça, né? E não seja um Zé Povinho que vai pela cabeça dos outros. E o segundo conselho, leia, 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 busque informação. Internet, cursos online, livros, estuda, se profissionaliza, se atualize, porque a informação está disponível. Né? A pessoa só precisa ir buscar essa informação. Ninguém aprende sozinho. Né? Um bom livro, um bom site, um bom curso online, são atalhos para o sucesso. Veja, a pessoa demora 10 anos para preparar um conteúdo. O vendedor lê aquilo em um dia, quer dizer, em um dia ele aprendeu o que uma pessoa demorou 10 anos para aprender. Então, meus dois conselhos são esses, leitura, atualização e blindagem contra pessoas negativas. Com certeza é o caminho. Legal. César, mais uma vez, muito obrigado pelo seu tempo, por esse conhecimento que você acabou de expor pra gente. Tá? Você que está nos assistindo, eu queria contar uma curiosidade, a gente até estava conversando a respeito disso antes da gente começar a entrevista. O César foi meu primeiro professor de vendas. Foi o primeiro profissional que eu assisti no palco e me encantei, isso em junho ou julho de 2005, que falou de técnicas de vendas, que falou de técnicas de fechamento, e me ensinou a conversar com o cliente. Então, eu agradeço de coração todo esse conhecimento que você me passou há 10 anos atrás e até hoje, todos os dias, eu aplico. Quando eu converso com o cliente, quando eu converso com o prospect, eu aplico as suas técnicas que você me ensinou. Olha, eu fico feliz, mas ao mesmo tempo preocupado. Estou ficando velho, hein? Nossa. Não, tá ficando mais experiente. Eu devia ter mais cabelo, ser mais magro. Quanto tempo já, hein? Mas de certa forma eu fico feliz sim. Muito obrigado, viu? Mais uma vez, César, muito obrigado. Um grande abraço e sucesso! Muito obrigado, boas vendas, sucesso a todos e sempre estaremos de portas abertas aqui para vocês, sempre que precisar. Aqui vocês mandam e a gente obedece. Tá bom? Obrigado. Muito obrigado, boas vendas e sucesso a vocês. Um abraço.